Pessoal, boa tarde. São 12h11, então nós já vamos começar a aula, tá bom? Quem for chegando mais tarde aí, vai acompanhando, beleza? Bom, na aula passada, né, que foi uma aula síncrona, vocês estudaram sobre cortes, né? Quando eu quero representar um objeto que tem algum detalhe, eu tenho que mostrar a parte interna dele. Em resumo, né, é isso. Depois a gente vai, em uma outra aula, a gente vai ver como é que se faz o desenho de cortes e seções. Hoje, nós iremos avançar um pouco mais e nós iremos falar sobre as perspectivas, né? Que são os desenhos em 3 dimensões, tá? A nossa primeira aula, nós aprendemos, né, a ter a chamada visão espacial, né? A gente conseguir entender que um objeto ele tem 3 dimensões, quando eu enxergo com os meus olhos, né? Ou seja, quando eu observo um objeto, eu consigo ver que ele tem um comprimento, e tem uma altura, que tem uma largura ou espessura. Isso é ter uma visão espacial. E aí, vocês fizeram alguns desenhos de esboço, né? Ou seja, só utilizando lápis e borracha, tentando ali fazer um desenho que seja aproximado daquilo que a gente vê, né? E esse tipo de desenho são as perspectivas, tá? Só que hoje nós iremos aprender a fazer esse desenho de perspectivas utilizando técnicas, né? Utilizando as ferramentas de desenho. Para isso, hoje nós iremos utilizar régua e um esquadro de 30 ou 60 graus, que é o mesmo esquadro, e lapiseira ou lápis e borracha. E claro, né, papel. Bom, então a gente vai ver sobre a introdução e vamos ver sobre os tipos de perspectivas, né? Que existe mais de um tipo. Tem a perspectiva axonométrica, a perspectiva cavaleira, a perspectiva cônica e, no final, né, tem falando sobre como fazer um esboço de perspectiva isométrica, né? Mas, no caso, nós já iremos utilizar as ferramentas de desenho. Beleza. Como eu falei para vocês, os desenhos feitos em perspectiva, eles tentam reproduzir o objeto como visto pelos nossos olhos, né, a nossa visão espacial. E isso é muito bom quando, por exemplo, eu quero entender como é uma máquina, como é que ela é montada, como são as partes constituintes, como ela funciona, tá? Então, isso são detalhes, né, mecânicos e estruturais, que a gente não consegue entender isso muito bem se for uma vista ortográfica, tá? Então, a gente pode pegar esses tipos de objetos e, ao invés de desenhar eles em vistas ortográficas, que vocês já aprenderam como fazer, eu desenho em vistas perspectivas. Tá? Então, ela pode ser usada para ilustrações técnicas, que é o nosso caso, né? A gente está mais interessado em saber desenho técnico, perspectiva para ilustrações técnicas, né? Então, mostro de exemplo aqui acima, há um desenho de componentes de uma motocicleta, tá? E abaixo é o desenho do interior, né, de um jato, né, de um avião. Então, para que eu faço isso? Para ver justamente as partes. Eu consigo ver nessa figura acima aí, eu estou vendo que é o quê? Eu consigo ver que são peças na dianteira de uma moto, né? De uma motocicleta. Eu consigo ver aqui a bengala, o amortecedor, né? Consigo ver aqui a roda, o pneu, né? Aqui o aro. Consigo ver aqui o paralama, né? E ainda tem os números aqui identificando, né? Embaixo, além de estar em perspectiva, está em 3 dimensões, para poder enxergar como é que ele seria, também está em corte, né? E corte vocês aprenderam no final da semana passada, né? Ou seja, eu consigo ver mais detalhes da peça estando em corte, ou seja, ver o seu interior. Eu posso também utilizar para esboços, né? Que é o que vocês aprenderam a fazer no primeiro dia de aula. Então, é muito comum, assim, quando você está na indústria trabalhando, como técnico, né? E dentro de uma planta industrial, de uma área, você tem que fazer o desenho de alguma coisa, de alguma peça, de algum componente, de alguma estrutura, que você vai precisar para fabricar. Ou seja,
Você está atuando numa área e tem uma máquina, e essa máquina, ela quebrou uma peça, e essa peça vai ter que ser fabricada. O que você faz? Você faz um desenho de esboço para mostrar para quem for fabricar como ele é, e depois dali você pode fazer o desenho técnico, ou seja, colocar as medidas, né? Ou seja, as cotas, a dimensão, fazer no computador, deixar ele mais pronto, né? O cara de um desenho de projeto. Como também eu coloco no exemplo aqui, é um desenho de perspectiva de um automóvel. Então, os carros, eles primeiro passam pela mão de um design, né? O design pensa, idealiza da cabeça dele como é um novo formato de carro, e ele faz o desenho em 3 dimensões. Esse é um desenho de esboço, que não necessariamente precisa ser feito com toda os instrumentos de medida, né? Importante que ele tenha a ideia do objeto, também que não precisa ser feito com as medidas exatas, né? Isso eu faço posteriormente. Desenho de patentes, né? Tá aqui embaixo. É um desenho de um novo tipo de diferencial para automóvel. Então, você vai fazer algo novo, inventar algo novo, primeiro tem que fazer o desenho. Então, para poder explicar para quem for fazer o patenteamento, né? Eu preciso fazer um desenho ilustrando a invenção. Então, ele ilustrou aqui em 3D esse tipo de equipamento, essas engrenagens acopladas, e tem que fazer um desenho em 3 dimensões para poder jogar junto com a patente, né, para poder ser aceita. E projetos hidráulicos também, para você poder mostrar por onde vai a encanação, né, estamos vendo aqui, cozinha, banheiro, você percebe aqui os pontos, né, onde está a tubulação, os T's, as curvas, né, os pontos onde vão chuveiro, onde vão torneiras, a caixa d'água, também você faz utilizando desenho em 3 dimensões, tá? Aí o primeiro tipo de perspectiva que a gente aprende é a perspectiva axonométrica, tá? Que é uma projeção ortográfica. Projeção ortográfica a gente aprendeu, né? É como se fosse uma sombra. Isso é projeção ortográfica. Eu pego um objeto, olho ele de um ponto de vista, ou seja, eu olho só de frente, ou só por cima, ou só por baixo, só pelo lado direito, só pelo lado esquerdo, ou só por trás, né? E o que eu olhar ali é como se eu fizesse uma sombra numa parede, no caso eu faço uma sombra num papel, né? E isso chama-se projeção ortográfica. E eu posso ir tirando fotos, né, de cada lado do objeto e depois colocar tudo isso num plano só. Então a axonométrica é como se fosse uma projeção ortográfica. Ou seja, utiliza também somente um plano. Só que eu consigo mostrar as 3 faces do objeto, tá? Em uma vista só. Você não tem que ficar colocando vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior, vista superior. Você vai colocar essas vistas que você ia colocar separado no desenho só. E a perspectiva axonométrica, ela também é dividida em 3 tipos: a perspectiva isométrica, a perspectiva dimétrica e a perspectiva trimétrica, tá? Bom, aqui ele vai explicar como é feito essa forma de fazer o desenho, e eu vou mostrar para vocês aqui à mão, né, feito no papel. Beleza. Antes disso, para a gente poder entender qual a diferença entre esses 3 tipos de perspectiva axonométrica, tá? Então, a gente tem a perspectiva axonométrica isométrica, perspectiva axonométrica dimétrica e perspectiva axonométrica trimétrica, tá? A diferença entre eles é basicamente os ângulos e os valores das arestas, tá? Quando eu pego um objeto e eu vou olhar ele em 3 dimensões, né, quando eu pego um objeto e olho ele em 3 dimensões, é claro que ele fica deformado, tá bom? Então, veja, como, por exemplo, eu observo aqui essa peça, né, um esquadro, tá? Se eu olhar de frente, eu vejo o triângulo, né? Vou pegar um aqui que seja mais visível. Eu vejo certinho aqui tem um triângulo. Mas quando eu começo a virar ele aqui, essas medidas aqui, elas não têm mais a mesma medida. É como se eu tivesse feito um achatamento, um encurtamento. Então, quando eu for desenhar, eu também tenho que levar em consideração isso, que quando eu olho de frente, ele vai estar na medida, como a gente chama, em sua grandeza real, ou seja, medida real dele. Então, aqui, por exemplo, aqui tem 20 centímetros, tá? 200 milímetros. Mas se ele começa a ficar 3 dimensões, eu começo a angular ele, aqui, quando eu desenhar ele, não tem mais 20 centímetros, vai ter menos. E é isso que faz aquela escala que vocês estão vendo aqui.
Para cada tipo de perspectiva axonométrica, eu vou utilizar uma escala. Então, por exemplo, a isométrica 1 para 1 para 1, ou seja, cada aresta, cada aresta que eu vou pegar, que seja de comprimento, largura e altura, vai estar numa proporção de 1 para 1 para 1, ou seja, não vai se alterar, tá? Mas eles vão estar em uma certa escala, ou seja, cada valor real que eu pegar, né, tem uns 3 eixos, né? Ó, eixo X aqui do lado, eixo Y, eixo Z. Aí vai estar o objeto, né, nesse espaço. É onde eu posso pegar, por exemplo, dizer que Z é altura, dizer que X é largura e Y é comprimento, por exemplo. Quando eu for desenhar isso em perspectiva, eu vou ter que pegar o valor real e multiplicar por um valor. Então, quando for perspectiva isométrica, cada valor real que eu pegar, né, dos comprimentos, larguras e alturas, eu vou ter que multiplicar por 0,816, tá? E o ângulo formado entre os eixos, né, vão ter que ser de 120 graus. E aí você vai ter diferenças, né, para o caso, se for dimétrico e trimétrico, ou seja, muda a escala, né, tem um dimétrico 4 para 3 para 4, ou seja, os valores, né, reais vão estar nessa valor de escala aqui, e os ângulos também vão se alterar. O que vai acontecer na prática é isso aqui. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo um cubo, né, e uma peça ao lado, que é uma espécie de suporte. Isso aqui está em perspectiva axonométrica isométrica, tá? Os ângulos aqui dessas arestas aqui é 120 graus, tá? Principalmente desse cubo aqui, tá bom? Os 3 eixos, né? Quando eu passo ele para dimétrico, perceba que mudou o ângulo, né? Ele está mais de frente, parece, né? Ele mudou um pouco, ele estava de frente agora o cubo. Tá? Antes estava assim, agora ele está assim. Entendeu? Isso por quê? Porque eu alterei para dimétrico, então eu alterei os valores de ângulo aqui e de tamanho aqui da aresta. O terceiro tipo é o trimétrico, tá vendo aqui? É como se tivesse virado ele mais de lado, né? Então aqui vai ter ângulos diferentes e o tamanho das arestas diferentes, tá bom? Bom, agora eu vou explicar para vocês aqui como a gente faz isso, né? No papel, tá bom? Então espera aí que eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Acompanhem aqui comigo, com o papel na mão aí, tá? Coloque o papel na mão, tá bom? Coloque o papel na mão. E olhem para a tela, vocês estão enxergando aí, né? Estão vendo aqui o papel, tá? Tudo bem. O que eu quero fazer aqui, tá? Primeiramente eu vou mostrar para vocês como ele aparece, né? O desenho de perspectiva. No caso, isométrica, que é o que a gente vai aprender. Então, basicamente, primeiro eu vou desenhar como uma forma de rascunho, tá bom? Quando eu for fazer o desenho, o que eu faço aqui, né? Eu posso, primeiramente, aqui já desenhar aqui os eixos, né? Então, eu vou desenhar primeiramente, tá? Caiu a conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim, 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 sim. Só a imagem que estava aparecendo aqui saiu. Saiu. Tudo bem. Saiu aqui, mas não vai voltar, não. Então, eu vou explicar para vocês aqui mesmo no slide, tá bom? E vocês acompanham aqui. Tá, então vocês estão vendo o slide aí, né? Tá bom. Olha, a perspectiva mais comum e mais fácil é a isométrica, tá? Essa isométrica aqui é a mais fácil. O que eu primeiro tenho que perceber é que eu tenho que fazer os eixos, né? Eu tenho que fazer os 3 eixos, para depois fazer o desenho. A isométrica, nós vimos aqui na tabela, que eu tenho que pegar o valor real, né, que a gente chama de grandeza real, e multiplicar por um valor, que é 0,816.
Agora, se o objeto que tu for desenhar, ele for as dimensões, por exemplo, de largura, comprimento e altura, se não forem muito diferentes entre si, entendeu? Como assim, né? Por exemplo, um lápis, se você pegar um lápis, né, uma lapiseira, o seu comprimento, ele é muito maior, por exemplo, do que seria a sua largura, que é o diâmetro. Tá? Então, quando desenho em perspectiva, ele fica bem deformado, as medidas. Mas se, por exemplo, for desenhar um cubo, né, um cubo, todas as arestas são iguais, né? É a mesma medida. Então, não fica muito deformado as medidas. Então, nesses casos, eu posso desenhar um objeto com um valor real, entendeu? Ao invés de eu pegar o valor e multiplicar por 0,816, eu vou deixar o valor real, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Não, digamos que aqui eu vou fazer um objeto, tá? Um cubo desse aqui, né? Aqui está dizendo que a aresta dele é igual a 100, tá bom? Então, sabe, é um cubo, né? Todas as arestas são iguais a 100. Então, quando eu for desenhar esse objeto aqui em perspectiva isométrica, tá? Que é esse primeiro caso aqui, isométrica, eu não preciso mudar esse valor. Eu vou desenhar aqui as arestas com essa medida de 100 mesmo, tá bom? Só para esses outros casos aqui de sistema dimétrico e trimétrico, aí eu vou ter que obedecer essa tabela aqui, ó. Para cada eixo, eu vou ter que te multiplicar por um valor, tá? É por causa desse valor, que eu multiplico pelo valor da medida real, é que eu consigo ele ver como se tivesse em um outro ângulo de vista, entendeu? Então, só lembrando, se eu tiver que desenhar um objeto que as diferenças entre as medidas, ou seja, comprimento, largura e altura, não forem muito diferentes entre si, eu posso desenhar com a mesma medida real, tá? Alguma pergunta? Tranquilo até aí? Tranquilo, por enquanto. Beleza, então olha só. Então, como eu falei, primeiro você faz os eixos, e os eixos aqui estão a 120 graus de diferença. O certo é usar um transferidor, tá bom? Mas a gente pode usar uma outra maneira, mais fácil. A gente vai ver depois. Tá, então olha só. Vamos acompanhar por aqui. Nós iremos fazer um objeto, né? Então, a primeira etapa para você fazer o objeto, tá? Como será? Você vai ter que fazer uma caixa, tá bom? Você vai pegar, né? Você vai ter o papel, né? Vai estar o papel lá, tá? Papel. Você faz uma linha horizontal e faz uma linha vertical, tá bom? E aí, do jeito que está desenhado aqui, ó, você vai apoiar o esquadro nessa linha aqui horizontal, tá aqui, e vai traçar uma linha aqui, desse lado, vai virar o esquadro e vai traçar para o outro lado, tá? Ou seja, vai fazer uma linha aqui e vai fazer outra linha aqui. Deixa eu só apagar aqui. Não vou poder mostrar aqui no papel, pessoal, porque infelizmente meu celular descarregou. Mas eu vou mostrar aqui, aqui no slide, né? Estou fazendo uma linha aqui e outra linha aqui. Então, o que você fez aqui foi os eixos, né? Para poder fazer as linhas do objeto. Então, aqui é um eixo, tá? Aqui é um eixo, aqui é outro eixo e aqui é outro eixo. Você fez os 3 eixos, né? Utilizando régua e esquadro. E esse esquadro é o esquadro de 30 graus. Feito isso, em cima dessas linhas, você vai fazer, então, o que a gente chama de caixa. Tá? Pronto. Só utilizando ali os quadros. Depois de feita a caixa, aí sim, dentro dessa caixa, você vai, utilizando a régua, vai colocar as medidas. Então, por exemplo, eu sei que a caixa já é as medidas do objeto, né? Então, eu sei que o comprimento dele é daqui até aqui, né? Eu já marquei. Eu sei que a altura dele, né, é daqui até aqui. Eu marquei aqui, ó, tá? E eu marquei a largura aqui também. Feito isso, então é só vir com a régua, né? Então, puxar uma vertical aqui, puxar outra vertical aqui, outra vertical aqui, né?
E a partir desse ponto, eu vou apoiar aqui o esquadro, eu vou traçar uma reta para cá, outra reta para cá, tá? E depois uma reta paralela aqui e uma reta paralela aqui, até que eles se cruzem. Pronto. Aí eu fiz isso aqui, eu fiz a caixa. Feito a caixa, dentro dessa caixa, eu vou pegar as outras medidas, né? Quais são as outras medidas que tem? Essa medida aqui desse comprimento que vai daqui até aqui, tá? Eu tenho que saber que comprimento é esse. E essa altura, que vai daqui até aqui, tá? Ou que também posso pegar essa altura aqui, né? Daqui até aqui. Encontrando essas alturas, eu marco, ó. Então, eu venho aqui, marco com a régua aqui, marquei aqui, tá? A gente não está usando régua T, tem que fazer duas marcações. Marco essa altura aqui, marco essa altura aqui, né? Ou seja, vou com a lapiseira e faço uma marquinha, tá bom? Aí eu venho aqui com o esquadro, né? Apoio essa parte aqui da vertical, apoio aqui e faço uma linha. São linhas de construção, né? Faço outra linha aqui. Faço outra aqui, tudo com esquadro. E aqui já com o esquadro, né? Apoiado aqui, paralelo, eu faço essa linha aqui. Faço outra linha aqui, tá? Sem medida, não tem pra você ter medida. Venho com o esquadro, apoio aqui, para ficar paralelo a essa linha, mas faço a linha aqui, até ele cruzar aqui, e depois eu venho aqui e cruzo de novo. Tá? Então, eu cheguei nessa etapa aqui. Depois disso, é só o quê? É só apagar a linha de construção, né? E deixar as linhas mais fortes. E aí, tá feito o objeto, né? Esse objeto aqui é um objeto que só tem linhas verticais horizontais, tá? Então, por isso que é mais fácil de fazer, tá? Você vai usar sempre, você vai fazer somente linhas verticais e essas inclinadas. Essas inclinadas você vai apoiar com o esquadro de 30 graus, ou seja, deitado, tá? Para você poder fazer essas linhas aqui. Quando você quiser fazer a linha vertical, você vira o esquadro, tá? Para poder pegar essa parte do esquadro aqui para fazer as linhas verticais. E, enfim, todas as linhas são paralelas, então é só fazendo dessa maneira que eu expliquei aqui e depois apagar as linhas de construção. Professor, aí no caso, a gente usa só metade da folha para fazer o desenho, né? Olha, aí como não é igual a projeção ortográfica, vai depender do tamanho do objeto, entendeu? O importante é que, nesse caso, você não vai precisar dividir a folha em 4. Ah, sim, entendeu? Sim. Certo, obrigado. O que você tem que fazer é o seguinte, é pegar a folha, primeiramente, traçar uma linha horizontal, né? Vou pegar aqui fazer um desenho de perspectiva de um objeto. Então, eu tenho aqui papel, né? Tá aqui papel A4, tá? O que eu faço aqui? De cara, eu venho aqui e já faço uma linha horizontal, pronto. É isso, né? Marco aqui, pego a régua e pronto. Aí eu posso pegar aqui bem no meio, né? Vir, apoiar aqui o esquadro, apoiar em cima dessa linha e traçar uma linha vertical, pronto. Essa linha não precisa ter medida, eu posso atravessar o papel. E aí, feito isso, eu posso fazer agora, apoiando o esquadro aqui bem nessa pontinha, fazer essa linha aqui e fazer essa linha aqui. Pronto, já fiz os 3 eixos. A partir daí eu posso, então, construir o que eu quiser, né? Aí eu posso construir o objeto que eu quiser aqui em cima. Tá? Esse para o caso de perspectiva isométrica. Tá? Quando eu não tenho somente linhas horizontais e verticais, como é o caso desse objeto aqui, ó, perceba que ele tem um formato de tronco de pirâmide, né? Na verdade é um prisma, né? Mas ele tem um formato, não sei se é de um losango, não é, né? Mas metade de um paralelogramo, coisa do tipo. Bom, nesses casos, eu vou utilizar a régua, né? Porque essa linha inclinada aqui, ó, eu não vou conseguir fazer ela com esquadro, né? Porque ela não está com um ângulo aqui de 60 e nem está com um ângulo de 30. Então, novamente, eu faço a caixa, tá? Eu faço a caixa do desenho, né? Ó, a caixa é isso aqui, essa parte aqui toda
Antes de fazer o desenho, eu faço a caixa. Ele fez a caixa aqui, está desenhando a caixa. Aí eu pego as medidas, né? Eu sei que até essa aresta aqui tem uma medida A, então eu traço aqui. Até do B para o C tem outra medida, pronto. E eu pego dessa extremidade aqui com a régua, pode ser até esse quadro mesmo, e ligo, né? Daqui até aqui, tá? Faço a mesma coisa aqui, faço a mesma coisa aqui, e não precisa fazer do outro lado, porque quando eu faço desenho de perspectiva, normalmente os objetos são sólidos, então ele não pode aparecer transparente, né? Nem mesmo em projeção ortográfica, não pode aparecer transparente. Por isso que essa aresta que eu desenhei aqui atrás, na verdade, não pode ser feita. Bom, circunferências, para a gente fazer circunferência, tem que saber, é necessário ter um compasso, né? Mas isso aí vai ficar para outro dia, tá bom? Aí, vou voltar aqui e mostrar para vocês. O outro tipo de perspectiva é a chamada perspectiva cavaleira. Ela é uma perspectiva mais simples, mas também ela não dá uma ideia muito boa de desenho que está em perspectiva, entendeu? Como é que ele é feito? Eu pego o objeto, como se eu estivesse olhando ele pela vista frontal, tá? Ou seja, as linhas não são inclinadas, elas vão ficar da maneira que eu vejo na frontal, ou seja, vou ter linhas, né? Horizontais e verticais, apenas, né? E aí, o que eu tiver de profundidade do objeto, aí eu faço a inclinação, tá? Tudo vai ficar para profundidade, o que eu quero enxergar como sendo objeto em 3 dimensões, tá bom? E aí eu vou ter graus diferentes, né? Então posso desenhar perspectiva cavaleira, né? Como você pode ver aqui, ó, no desenho, né? O objeto, tá vendo? A mesma coisa, mais simples, né? De entender o cubo, né? Então perceba aqui, ó, essa parte da frente aqui é como se eu estivesse desenhando vista frontal dele, né? Tá vendo? Só tem linhas horizontais e verticais. É como se eu estivesse olhando de frente, tá? O que eu faço agora é só inclinar as outras linhas, né? Que são das outras dimensões, né? Então aqui é a parte da frente, então aqui, por exemplo, vai ter uma profundidade, né? Certo? Aí o que vai mudar aqui e o ângulo que eu vou utilizar. Então, eu posso desenhar essa perspectiva cavaleira com um ângulo de 30 graus, com um ângulo de 45 graus ou com um ângulo de 60 graus. A diferença que vai ter nesses 3 casos, como a gente pode perceber pelo próprio desenho, é que se eu pegar um objeto, certo? E desenhar como perspectiva cavaleira, como por exemplo aqui, por exemplo, aqui vou mostrar um objeto aqui que dê para observar, né? Por exemplo, esse objeto aqui. Tá? De frente, tudo ok, beleza. Mas, deixa eu ver um objeto melhor. Esse aqui é um objeto melhor. De frente, né? De frente. Quando eu começo a virar ele, né? Começo a virar ele aqui, eu começo a ver essa parte do lado, tá? Em perspectiva cavaleira, se fosse desenhar, essa parte da frente continuaria como se estivesse de frente. Eu não inclinaria essas linhas aqui. Eu só ia inclinar essas linhas aqui, essa e essa, tá? Tem uma inclinação. Eu consigo ver essa inclinação aqui, né? Aí eu vou colocar 30 graus, 45 graus ou 60 graus. A diferença se eu colocar 30 graus, é como se eu estivesse olhando mais ele de lado, tá? A profundidade, o tamanho fica maior. 45 é como se estivesse virando ele quase de frente, 60 graus mais ainda. Então, essas medidas aqui das arestas, né, que são da profundidade, elas também têm que ser colocadas em uma certa escala, tá bom? De acordo com o ângulo que eu estou fazendo, né, para dar uma ideia de realidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Sim ou não? Vocês estão ainda aí? Repete aí, professor. Quero dizer o seguinte, esse ângulo, né, quando eu pego um objeto, tá, eu quero que vocês observem aqui, que eu coloquei aqui um objeto na tela, né? Coloquei um objeto na tela para vocês enxergarem aqui
ter essa visão. Deixa eu parar aqui a apresentação. Olha aqui para mim. Tá? Parei a apresentação aqui. Tá. Então tá aqui o objeto. Bom, se eu olhar somente de frente aqui, eu não vejo nenhuma profundidade, não consigo ver. À medida que eu vou virando aqui ele aqui, consigo ver aqui, né, as laterais, né, profundidade. E aí, para me dar a ideia, quando eu for fazer o desenho, que ele está em perspectiva, ele tem que estar com um certo ângulo, né? Tá vendo? Tem um ângulo aqui. Se fosse uma linha horizontal, ele tem um ângulo aqui, dessa aresta aqui. Em perspectiva cavaleira, essa face que é da frente continua de frente, ele não vai ser inclinado igual é na perspectiva isométrica. O que vai inclinar é a lateral, que tem a profundidade. Tá? Aí perceba uma coisa, quanto mais eu viro a peça, né, mais eu consigo ver a lateral do objeto. Então maior é essa aresta. Mas quanto mais eu vou virando aqui para frente, essa parte lateral vai sumindo, vai ficando cada vez menor. Entendeu? Então a mesma coisa cavaleira. Dependendo do ângulo que eu vou utilizar, essa aresta aqui, ela vai ficar maior ou menor do que o real, entendeu? Mas isso eu faço em escala. Entenderam agora? Sim, sim. Aí no caso, quanto maior o ângulo, maior vai ser a sua perspectiva lateral? O inverso, né? Quanto maior for o ângulo, menor vai ser essa medida sim. lateral da profundidade. E aqui tem que dizer o seguinte, ó. Quais são essas escalas, né? Então, largura e altura, tudo fica 1 para 1, fica com a mesma medida do real, porque como eu falei, cavaleiro é como se eu pegasse a vista frontal e colocasse ali. Eu não inclino a vista frontal, eu só inclino a profundidade. Então, todos os tipos de graus, 30 graus, 45 graus e 60 graus, né, que vocês estão vendo aqui, em todos esses aqui, a largura e a altura permanecem com a mesma dimensão. Agora, à medida que eu vou inclinando cada vez mais, o valor dessa profundidade fica menor. Então, quando for 30 graus, aquele valor da aresta, da profundidade, fica 1 para 2/3. Se for 45 graus, fica 1 para meio. Fica metade. Se for 60 graus, fica 1 para 1/3. Fica 1/3 da medida. Né? É o que vê aqui. Ó. Perceba aqui. Aqui todos são o mesmo objeto. É o mesmo cubo desenhado em ângulos diferentes. Tá? Só que dá para perceber a diferença. No cavaleiro 30 graus aqui, ó, essa linha é menos inclinada, só que a aresta, ela é maior. A 45 graus, ela é mais inclinada, só que a aresta, ela é menor. Essa medida aqui, daqui para cá, ela é menor do que no primeiro caso. E a 60 graus, ele é mais inclinado, só que essa aresta aqui, ela fica menor ainda, né? Que é para dar a ideia da realidade, né? Como eu mostrei o objeto, à medida que eu vou virando ele para frente, né? A profundidade fica cada vez mais encolhida. Então é isso que a cavaleira faz, certo? Beleza. Aí a última perspectiva é a chamada perspectiva cônica, que também é chamada de exata, ou perspectiva real. Por quê? Porque, na verdade, a nossa visão do objeto em profundidade, ela não é perspectiva cavaleira, que é, vamos dizer assim, a mais errada que tem, por isso que quase ninguém usa, e também não é isométrica, porque à medida que os objetos são colocados, né, em 3 dimensões, as suas arestas não ficam paralelas, entendeu? E sim, elas tendem a se encontrar, não no infinito, mas em algum lugar. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Se eu fosse desenhar esse cubo aqui em perspectiva isométrica, tá? Essas arestas aqui do lado, elas seriam paralelas, né? Essa aresta aqui seria paralela a essa, tá bom? Essa aqui seria paralela a essa, tá? Mas, na realidade, quando eu olho o objeto em 3 dimensões
principalmente se for um objeto grande, o que eu percebo, na verdade, é que as arestas vão se afunilando aqui, ó. Vão se afunilando até que um dia se encontrem, entendeu? É por isso que é chamado de perspectiva cônica, tá? Porque as arestas, eu vou fazer o seguinte, para fazer esse tipo de perspectiva, eu tenho que, fazer o que se chama de ponto de fuga, tá? Esse primeiro caso aqui, ó, ele tem um ponto de fuga. O que isso quer dizer? Eu faço aqui essas arestas aqui da frente, tá vendo aqui? Tá bom? E aí, ó, todas as outras linhas aqui, todas as outras arestas, eu vou fazer elas aqui apontando para o mesmo ponto. Entendeu? Todas essas outras arestas aqui, ó, elas vão se encontrar, tá? Em algum lugar, em algum ponto, entendeu? Por isso eu tenho um ponto de fuga. Para ficar mais real ainda, eu posso ter objeto com 2 pontos de fuga. É quando eu olho um objeto grande, né, eu vou olhar, por exemplo, se ficar perto, por exemplo, quem já ficou perto de um navio, né, perto de um navio, assim, olha para ele, ou perto de uma carreta, de um ônibus, um prédio, você consegue perceber isso. Ó, um objeto comprido, por exemplo, aqui eu consigo ver que se eu olhar, né, para as extremidades, eu consigo ver que ele tem esse formato aqui mesmo. Ó. É como se elas fossem se encontrar em algum lugar. Né? E quando eu olho também aqui pela parte da frente, eu também vejo que há esse encolhimento aqui. Ó. Né? Então aqui tem 2 pontos de fuga. Aqui pela frente, eles vão se encontrar lá na frente, em algum ponto, né? Todas essas arestas aqui da frente, e essas aqui também, ó. Essas da profundidade também vão se encontrar em algum ponto lá na frente. E aí o mais real de todos é com 3 pontos de fuga. Esse aqui. Tá? Olha aqui. Aqui embaixo está mostrando ó, como ele fica com um ponto de fuga. Esse primeiro caso aqui, ele tem um ponto de fuga, tá? Ou seja, se eu fosse olhar aqui, ó, essas linhas aqui, eles iam se cruzar, um ponto, e essas aqui, que estão aqui dentro, que são arestas invisíveis, também iam se encontrar em algum ponto. 2 pontos de fuga, objeto aqui, né? Então, aqui, essas linhas aqui, se eu continuasse elas aqui, elas iam se encontrar, as de trás também iam se encontrar, né? Essa que tem aqui atrás, né? Vou desenhar ali aqui em transparência, né? Essa aqui atrás também ia se encontrar com um ponto. E aqui nessa outra face também, ó. Essa aqui, essa linha aqui, a de trás e a outra de trás, vão se encontrar com um ponto. Né? E a de 3 pontos de fuga, são as 3 faces, as arestas vão se encontrar, né? 3 não, são 6, né? Então, essa aqui, né? E a de trás, lá do outro lado, né? Vou desenhar aqui as outras arestas, né? Tem mais arestas aqui. Essas 4 vão se encontrar em algum lugar, né? Dessas faces aqui. Da frente aqui também, ó, essa parte da frente, né? Tem essa linha aqui, essa outra vão se encontrar em algum lugar, tá? Né? E, por último, também aqui, ó, para baixo, ó, essa e essa também vão se encontrar em algum lugar. E você tem 3 pontos de fuga. Então, a perspectiva mais exata, mais real, que vai dar a ideia da realidade como nós enxergamos, é a perspectiva cônica. Tá bom? É o caso de você ver um objeto comprido, né? Vou ver um exemplo aqui. Eu faria um desenho aqui. Então, por exemplo, quando você enxerga um baú, né? Um container, né? Se você vai enxergar, é basicamente isso aqui, né? Então, assim, as linhas não estão paralelas, né? Elas estão, na verdade, como a gente fala, né? Elas estão convergentes, elas vão convergir para algum lugar, né? Vai ter outro também, né? Vai convergir para algum lugar. Basicamente, é assim, né? Então, esse objeto, se eu for desenhar em perspectiva isométrica, as linhas seriam paralelas, né? Aí eu terminaria perdendo essa noção realmente de realidade. Então, quando eu tenho um objeto que é grande, né? Que ele é bem grande,
ele vai perder essa realidade se for desenhado em perspectiva isométrica ou cavaleira. Então, mais certo desenhar ele em perspectiva isométrica, objetos grandes, como falei, um navio, um prédio, um baú de um caminhão, um container. Para esses casos, o mais certo é utilizar a perspectiva cônica. E? Bom, beleza. E aqui, como seria o esboço, né? Bom, existe um papel que é chamado papel milimetrado, que já vem já com vários pontos, e é muito bom para poder fazer esse desenho de esboço de perspectiva isométrica, tá? Ele já vem com vários pontos. Então, se você estivesse aí, seria bem fácil, né? Mas vocês vão fazer aí utilizando papel mesmo, né? Vocês vão traçar esses eixos aí no papel de vocês, começando por uma linha vertical, tá bom? No meio do papel, e depois uma outra linha horizontal, tá? Como aqui já é pontilhado, é fácil, ele só pega a régua e apoia nos pontos. No caso de vocês, não, vocês têm um papel em branco, vocês vão fazer uma linha horizontal, e perpendicularmente aí, vocês vão fazer uma linha vertical, tá? Pode cruzar, como se fosse fazer vistas ortográficas, né? Pode fazer dessa maneira. Tá bom? Então faço aí, enquanto eu vou explicando aqui. Feito isso, vocês vão apoiar o esquadro aqui, o esquadro de 30 graus, bem nessa pontinha aqui, tá? E vão puxar uma linha sem compromisso para cá, ou seja, não tem distância, não tem comprimento para ela, pode ir até o final da folha. Vão virar o compasso para cá, aliás, perdão, o esquadro, né? Pro outro lado, virar ele com a pontinha para cá também, tá? E vou fazer outra linha aqui também sem compromisso, tá? Até chegar no outro ponto. Feito isso, ou seja, feitos os 3 eixos, aí você vai anotar, né? Vai marcar nesses 3 eixos as medidas, né, do objeto. Então, ele marcou aqui na vertical 1, marcou aqui nesse eixo e marcou nesse outro eixo. Por quê? Qual a ideia? A ideia é fazer a caixa, né? Então, ele marcou aqui, primeiro traço esse isométrico, depois eu vou fazer aqui, marcar nos eixos de altura, largura e comprimento. Feito isso, eu vou lá e vou utilizar o esquadro, né? Como eu já marquei aqui, né? Eu venho aqui com, por exemplo, com o esquadro, cruzem. Pronto, já fiz mais uma face. Agora falta só essa última, né? Traça a face da frente, prisma a partir do comprimento e altura. Traça-se a face de cima do prisma a partir do comprimento e largura. E eu fecho aqui a caixa, né? Que eu já tinha marcado aqui, né? Faço uma linha para baixo. E a partir do eixo aqui, faço outra linha paralela, cruzando aqui nesse ponto. Pronto, agora é só apagar. Eu já tenho a caixa. Se no caso eu quisesse só esse prisma, tudo bem. Agora, se eu tivesse aqui um objeto dentro dessa caixa, então eu marcaria aqui as posições, ó. Posição aqui, por exemplo, outra posição aqui, outra posição aqui, outra aqui, e a partir daí eu ia fazendo, né, o objeto utilizando os 4. Por exemplo, fazer uma linha aqui, outra linha aqui, traçava aqui, traçava aqui, traçava aqui, tá? Paralelo aqui, paralelo aqui, paralelo, 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 tá? E agora era só fazer a união, né? E aí a marcação. Então, beleza, terminei, então vou traçar aqui, traço agora aqui mais forte, traço aqui mais forte, aqui,
aqui, né? E eu vou fechando o objeto da maneira que for adequado. Pronto. Aí, depois disso, eu tenho que apagar o que tiver de arestas, aliás, das linhas de construção. Tá? O que for aqui de linha de construção, eu vou apagando. Para deixar somente as linhas do objeto, né? Então, no caso, eu apagaria também essas outras partes aqui da caixa, né? Então, quando vocês forem fazer, se desfazem essa caixa com linha fina, né? Sem forçar muito o lápis. E depois, quando tiver acabado, fazer todas as arestas aqui, você vem com a linha grossa e apaga o que for linha de construção. Certo? Bom, é isso aí, pessoal. Agora eu vejo vocês. Eu quero ver vocês fazendo esse desenho aqui e mostrando para mim. Uns 20 minutinhos pra só fazer ele? Oi? Quanto tempo pra fazer? Olha, o desenho desse você faz em 15 minutos. Certo.